Robert Redford, ator, diretor e ambientalista, morre aos 89 anos. O ator ousado e diretor vencedor do Oscar que abandonou seu status de protagonista de Hollywood para defender causas que lhe eram caras, morreu, de acordo com sua assessora de imprensa Cindy Berger, presidente e CEO da Rogers & Covan PMK. Ele tinha 89 anos. Robert Redford faleceu em 16 de setembro de 2025, em sua casa em Sundance, nas montanhas de Utah, o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava. Sentiremos muita falta dele, disse Berger em um comunicado à CNN. A família pede privacidade. Conhecido por seus papéis principais em Butch Cassidy and the Sundance Kid e Todos os Homens do Presidente, Redford também dirigiu filmes premiados como Gente como a Gente e Um Rio Corre através dele. Sua paixão pela arte cinematográfica o levou a criar o Sundance Institute, uma organização sem fins lucrativos que apoia o cinema e o teatro independentes e é conhecida por seu festival anual de cinema de Sundance. Redford também era um ambientalista dedicado, mudando-se para Utah em 1961 e liderando esforços para preservar a paisagem natural do estado e do oeste americano. Redford atuou bem em seus últimos anos, reunindo-se com Jane Fonda no filme da Netflix de 2017, Our Suzette Night. No ano seguinte, ele estrelou The Old Man e The Gun aos 82 anos, um filme que ele disse que seria seu último, embora ele tenha dito que não consideraria se aposentar. Para mim, aposentadoria significa parar ou desistir de algo, disse ele ao CBS Sunday Morning em 2018. Há uma vida para viver, por que não vivê-la o máximo que puder, pelo maior tempo possível? Em outubro de 2020, Redford expressou sua preocupação com a falta de foco nas mudanças climáticas em meio aos incêndios florestais devastadores no oeste dos Estados Unidos. No mesmo mês, o filho de 58 anos de Redford morreu de câncer. David James Redford, o terceiro dos 4 filhos de Robert Redford e sua ex-esposa Lola Van Vagenen, seguiu os passos do pai como ativista, cineasta e filantropo. Uma juventude inquieta. Nascido em Santa Mônica, Califórnia, perto de Los Angeles, em 1936, o pai de Redford trabalhava longas horas como leiteiro e contador, mudando mais tarde a família para uma casa maior na vizinha Van Nuys. Eu não o via muito, Redford lembrou sobre seu pai, no programa Inside the Actor Studio em 2005. Como sua família não tinha condições de pagar uma babá, Redford passava horas na seção infantil da biblioteca local, onde ficou fascinado por livros sobre mitologia grega e romana. Mas Redford dificilmente era um aluno modelo. Eu não tinha paciência. Não me sentia inspirado, lembrou Redford. Era mais interessante para mim brincar e me aventurar além dos parâmetros em que eu estava crescendo. Atraído pelas artes e esportes, e por uma vida fora da extensa Los Angeles, Redford ganhou uma bolsa de estudos para jogar beisebol na Universidade do Colorado em Boulder em 1955. Naquele mesmo ano, sua mãe morreu. Ela era muito jovem, não tinha nem 40 anos, disse ele. Redford disse que sua mãe sempre me apoiou muito, na carreira, mais do que seu pai. Meu pai atingiu a maioridade durante a Grande Depressão e tinha medo de correr riscos. Então ele queria que eu seguisse o caminho certo, que eu simplesmente não deveria seguir, disse ele. Minha mãe, não importava o que eu fizesse, ela sempre me perdoava e me apoiava, e sentia que eu podia fazer qualquer coisa. Quando fui embora para o Colorado e ela morreu, percebi que nunca tive a chance de agradecê-la. Redford logo se voltou para a bebida, perdeu a bolsa de estudos e acabou sendo convidado a deixar a universidade. Ele trabalhou como empreiteiro para Standard Oil Company e economizou seus ganhos para continuar seus estudos de arte na Europa. Eu vivia com a mão na massa, mas tudo bem, disse Redford sobre seu tempo na Europa. Eu queria essa aventura. Eu queria a experiência de ver como eram outras culturas. Uma estrela nasce. Quando retornou aos Estados Unidos, Redford começou a estudar teatro na Academia Americana de Artes Dramáticas, em Nova York. Tímido e fechado, Redford disse que não se encaixava entre os outros alunos de teatro que estavam ansiosos para mostrar suas habilidades de atuação. Depois de uma apresentação para sua turma com um colega, que terminou em frustração e desastre, Redford disse que seu professor o puxou de lado e o encorajou a continuar atuando. Em 1959, Redford se formou na academia e conseguiu seu primeiro papel como ator em um episódio de Perry Mason. Sua carreira de ator foi uma ladeira acima a partir daí, disse ele. Sua grande chance como ator veio em 1963, quando estrelou Barefoot in the Park, de Neil Simon, na Broadway, um papel que ele mais tarde repetiria na tela grande com Jane Fonda. Nessa época, Redford casou-se com Lola Van Vagenen e constituiu família. Seu primeiro filho, Scott, morreu de síndrome da morte súbita infantil poucos meses após seu nascimento,
em 1959. Shauna nasceu em 1960, David em 1962 e Amy em 1970. Enquanto sua carreira de ator decolava, Redford e sua família se mudaram para Utah em 1961, onde ele comprou 2 acres de terra por apenas $500 e construiu uma cabana. Descobri o quão importante a natureza era na minha vida e queria estar onde a natureza fosse extrema e onde eu achasse que ela poderia ser eterna, disse ele à CNN. Redford fez seu nome como protagonista em 1969, quando estrelou ao lado de Paul Newman, já um grande astro, em Butch Cassidy e o Sundance Kid. O faroeste sobre 2 bandidos ganhou 4 Oscars. Redford disse que será eternamente grato a Newman, a quem atribuiu o mérito de ajudá-lo a conseguir o papel. Os 2 atores tinham uma ótima química na tela, tornaram-se amigos para a vida toda e se reencontraram em Golpe de Mestre em 1973, que ganhou o Oscar de melhor filme. Um protagonista relutante. Redford estrelou uma série de filmes de sucesso ao longo da década de 1970, Jeremiah Johnson, The Way We Are, coestrelado por Barbra Streisand, O Grande Gatsby, e com Dustin Hoffman em Todos os Homens do Presidente, de 1976, sobre o escândalo de Watergate. Ao se unir ao diretor Sidney Pollack em Jeremiah Johnson, Redford lutou com o estúdio para que o filme fosse feito do jeito que ele queria, um precursor de sua carreira como diretor e seu apoio ao cinema independente. Foi uma batalha desde o início, disse Redford ao Inside the Actor Studio. Eles, o estúdio, disseram: você tem $4 milhões, coloque no banco em Salt Lake City, você pode filmar onde quiser, mas é só isso. Se o valor ultrapassar o limite, sai caro. Com diálogos simples e cenários deslumbrantes, o filme conta a história de um veterano da Guerra do México que deixou o campo de batalha para sobreviver como caçador no oeste americano. O filme foi lançado mais de 3 anos depois de ter sido feito porque, de acordo com Redford, o chefe de vendas do estúdio achou que o filme era tão incomum que não encontraria público. Jeremiah Johnson arrecadou quase $45 milhões. Não foi a única vez que a paixão de Redford pela arte cinematográfica o colocou em conflito com os estúdios que financiavam seu trabalho. Reconhecido em 2002 com o Oscar honorário. Em seus últimos anos, Redford nunca perdeu a paixão por contar histórias por meio do cinema e permaneceu um defensor ferrenho das causas ambientais. Ele frequentemente hesitava quando questionado sobre sua aposentadoria. Redford deixa a esposa, as filhas Shauna Redford Schlosser e Amy Redford, além de 7 netos. Se inscrevam no canal e deixem os vossos comentários, e ativem o sininho das notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo vocês sejam notificados pelo YouTube. Não se esqueçam, isso é importante para me ajudar. Até o próximo vídeo, pessoal.